meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estamos tratando aí nesses dias a respeito da família. Daqui a pouco, dia 1º de maio, nós iniciaremos o mês que é chamado de o mês da família, o mês de maio. E aí nós estamos aqui tratando um pouquinho do que a Bíblia fala, citando algumas famílias da Bíblia que foram por Deus escolhidas, que foram por Deus abençoadas, usadas no seu tempo. Famílias que, como a nossa, com falhas, com dificuldades, com lutas, mas que perseverantes alcançaram a bênção do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito de Noé. Noé viveu num tempo muito complicado. Deus criou o homem, como você já ouviu aqui de mim muitas vezes, colocou no jardim do Éden para que ele vivesse ali todo o bem-estar possível. E aliás, era totalmente possível porque Deus estava ali com o homem todo dia. A Bíblia diz que na viração do dia Deus ia lá e ele mesmo conversava com Adão e Eva. Olha que coisa maravilhosa. Só que no capítulo 3 de Gênesis entrou o pecado. E o pecado é um negócio tão grave, meu querido, que ele não para onde ele começa, ele se alastra. Ele toma conta, ele passa, sabe, ele contamina, ele contagia, ele vai. E ele cresce, ele piora. É uma coisa terrível. Por isso que a gente precisa parar de pecar. Porque se a gente fizer uma coisa assim, Satanás usa esse pequeno espaço como uma brecha para abrir portas que nós depois não teremos condições de fechar. E assim que a humanidade ficou, cheia de violência, cheia de roubo, de mortes, traições, coisas terríveis. O abandono a Deus por conta do pecado fez com que o homem tivesse que ter algum prazer. Porque o que realmente nos dá prazer é viver na presença de Deus. O que alegra a nossa alma, nos faz viver, estar de pé, é estar com Deus. Mas não dá para viver com Deus e praticando pecado ao mesmo tempo. Não dá. E os prazeres transitórios desta vida, querido, eles podem alegrar por ali, por um período de tempo, mas sempre vai ser muito curto, enquanto que aquele que faz a vontade de Deus vai durar para sempre. E Deus não quer te entristecer e nem estragar os teus prazeres. Quando ele fala que nós não devemos pecar, ele está falando de uma arma que se chama pecado, que pode te matar. E não só aqui nessa terra, mas depois ainda nos levar para o inferno. Misericórdia. Então, a humanidade estava vivendo um período terrível e Deus se desgostou disso. Deus havia criado o homem para o louvor da sua glória, mas o homem não estava vivendo assim. E Deus ficou desgostoso com essa situação e falou, não, o meu espírito não vai habitar para sempre no meio do homem desse jeito. E Deus então resolveu que iria exterminar o ser humano da face da terra. Mas espera aí, Deus é justo, Deus é amoroso. Assim como ele tinha preparado já em Adão e Eva um caminho de salvação para nós, ele também olhou a terra e ele, por sua justiça, não poderia simplesmente matar o justo com o injusto. E ele encontrou um único homem, um único homem, Noé. A Bíblia fala que Noé era homem íntegro, justo, que andava com Deus e se destacava entre aqueles do seu tempo, por conta do seu temor a Deus, por conta da vida que ele levava na presença de Deus junto com a sua família. Ele era casado e tinha 3 filhos, o Sem, o Cão e o Jafé. Esses eram os 3 filhos de Noé, que tinham também 3 esposas. Portanto, ele vivia ali numa família entre 8 pessoas. E a Bíblia diz que Deus chama a Noé e fala, Noé, construa uma arca, um barco muito grande, porque eu vou fazer cair água sobre a terra, chuva. Até então eles não conheciam chuva, o que era isso? Cair água do céu. E o Senhor falou, eu vou eliminar a vida que há na terra, tanto de homens como de animais, porque ele até usou uma expressão humana, né? A gente chama isso de antropomorfismo, quer dizer, Deus falou uma coisa que homem diria, eu me arrependo de ter feito o homem na terra, porque toda a imaginação e o pensamento do homem é mau, por isso eu vou destruir através dessa chuva que vai inundar toda a terra, mas Noé, você, por conta da tua justiça, você vai pegar a tua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, e no tempo oportuno vocês vão, depois de ter construído essa arca, vocês vão entrar nela e vocês serão salvos do juízo que eu tenho planejado. É muito interessante pensar que lá em Ezequiel 14, muitos anos depois, mas centenas de anos depois,
O profeta recebe uma palavra na qual diz que Deus iria novamente enviar juízo sobre a terra. E dessa vez, e mais uma vez, Deus fala, se houvessem 3 pessoas nessa terra, eles não sofreriam o juízo. Seria Noé, Daniel e Jó. Noé está aí de novo na lista. E por que Deus fala isso? Por conta da justiça que praticou. Ele seria de novo livre do juízo que Deus enviaria. Bom, e lá naquele tempo, então, no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1, aí então Deus dá ordem e diz, Noé, entre na arca, você e toda a sua família, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? Queridos, olha só, Noé era um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Lá no capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus ordena e fala, entra agora você com toda a sua casa, porque eu vi em você justiça. Olha, Noé praticou justiça. E neste momento, Deus iria também salvar a sua casa, a sua família. Ah, quer dizer que naturalmente, ou então, só porque Noé era um crente em Deus, estava seguindo os princípios de Deus, a sua família iria ser salva, assim como a gente diz, por tabela? Não. Com certeza, tanto a esposa do Noé quanto os seus filhos e noras observavam o comportamento de Noé. Aquilo lhe servia de testemunho, a ponto de que a sua casa fazia a vida que vivia exatamente como Noé. E por isso também agradaram a Deus. E daí também serem salvos. Mas teve que começar com um. Teve que começar com o Noé dentro de casa. Noé deveria tratar a sua esposa com respeito, os seus filhos com amor e com autoridade, as suas noras também com respeito. Querido, se você quer realmente ter a tua casa transformada, se você quer ver a tua casa mudada, você precisa ser transformado primeiro. Você precisa ser mudado primeiro. Você precisa permitir que Deus venha e faça algo em você, para depois Ele fazer no teu marido, na tua esposa, para depois Ele fazer nos teus filhos e naqueles que frequentam a tua casa, que se agregaram a ela com o passar do tempo, em nome de Jesus. Sabe, às vezes você está orando pela tua casa e falando assim, meu Deus, muda o meu marido, muda, transforma a minha esposa, Senhor, converte os meus filhos, quando na verdade, provavelmente existe uma necessidade de que você hoje abra os teus olhos e enxergue que quem sabe não é você o primeiro a ser mudado. A palavra de Deus diz em Atos 16:31 assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é automático, mas o testemunho, as intercessões, o caminhar com Deus de um dentro de uma casa vai levar com que ele, a sua família, as suas gerações sejam abençoados, livres de todo mal. Querido, quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra e Deus prometeu, vou destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado grande que eles estavam cometendo, Deus não lançou ali o seu juízo enquanto Ló, que era seu servo, não saísse. Porque Ló era sobrinho de Abraão. Abraão estava intercedendo por Ló e pela sua família. E Deus ouviu a oração de Abraão e livrou o Ló e a sua casa de todo mal. Deus quer livrar a sua casa através de você. Você vai agora começar a buscar a Deus assim, olha, Senhor, me transforma, me muda, para que eu seja um exemplo para minha casa e para minha família. Que eu possa dar testemunho real aqui do que é um homem e uma mulher de Deus. A ponto de que quando os meus familiares olharem para mim, vão saber o que é servir a Deus, vão imitar o procedimento e por isso também serão salvos, livres e abençoados no nome de Jesus. É assim que funciona. Por conta de Noé servir a Deus, a sua família viu o que ele fazia, como ele se comportava, o imitou no seu comportamento, porque viu que aquele comportamento era bom e destacava-se entre os seus contemporâneos, diz a Bíblia, e isso fez com que na hora do juízo que veio sobre a terra, não só Noé, mas também toda a sua casa tenham sido livres do juízo mandado por Deus. A tua casa pode ser salva, pode ser abençoada, curada, liberta, e que hoje Deus comece em você esse processo que vai se alastrar, de tal maneira que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus vai ser abençoado até 1000 gerações. Você vai ser assim no nome de Jesus. Eu quero orar por você a esse respeito. Se você puder, concentre-se aí, feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai amado, no nome de Jesus,
Eu coloco meu irmão, a minha irmã agora diante do teu altar para clamar, ó Deus, que eles sejam os primeiros da sua casa a terem a força e a coragem, a determinação de te servirem com alegria. Ah, Pai, dando bom testemunho por onde quer que passem, para que aqueles que o cercam, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Senhor e ainda creiam em Ti e com isso sejam salvos, libertos, curados, tratados. Abençoa esta casa, esta família, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia, que fica lá na Santos Dumont 1075, no centro de Rolândia. Quer mais informações? 43 30 15 27 27 é o telefone, que é também o WhatsApp da secretaria. Tem as redes sociais do Em Frente, que lá na rede social chama Em Frente Responde. Facebook, Instagram e também no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal. Vai ser uma alegria ter você. Nosso WhatsApp aqui do Em Frente, 439-9147-5007. Vai ser muito bom interagir contigo, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus. E olha, não esquece de uma coisa, eu te amo em Jesus. Até o próximo. Tchau.